Bom dia, já chegamos aí na semana 2 do PET 6. Esse é o vídeo de explicação do texto, do conteúdo, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia de vocês. Antes de mais nada, dê o seu like e se inscreva no canal, tudo bem? Bora lá direto para a explicação do conteúdo. Urbanização consolidada, tá? O que é isso, né? O que seria essa urbanização consolidada? Parou para pensar já? Bora lá. O Brasil é considerado um país urbano, né? Agora, porque antigamente era rural. Ou seja, a população residente nas cidades é superior à população rural, tá? Então, como eu expliquei no vídeo da semana anterior, a população até 1930, 1950, a maioria da população brasileira era rural, mas a partir desse momento, hoje em dia, né, a população é extremamente urbana, chega a mais de 80% da população do país morar nas cidades, tudo bem? A urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo na atualidade. Envolve um modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. No entanto, nem todos os países populosos são predominantemente urbanos. Na Índia, por exemplo, a maioria das pessoas vivem em áreas rurais, apesar de ser um país com a alta concentração urbana. Pessoal, a Índia, vamos falar da Índia um pouquinho. A Índia é o segundo maior país na extensão territorial, não, é em população. Ele só fica atrás da China. E há uma pesquisa que fala que nas próximas décadas aí, a população indiana vai estar ultrapassando a da China, para você ter ideia. São mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. É muita gente morando. Né? E existe ali cidades, existe ali locais que as pessoas vivem ainda, mesmo atualmente, mais na zona rural do que na zona urbana. É isso que está se falando aqui, tudo bem? Urbanização recente. No Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, novo, né? Que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo, na zona rural. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a rural e de 1970 para 2016 saltou para aproximadamente 53 milhões para 174 milhões. Então é muita gente saindo da zona rural e mudando aí para as cidades, né? Ao mesmo tempo, a população rural, que era cerca de 41 milhões em 1970, olha o tanto que era em 1970, se reduziu para menos de 29 milhões. No início, pessoal, um dos motivos, eu ainda não expliquei aqui, mas um dos motivos desse êxodo rural, além de haver um grande crescimento urbano, as pessoas quererem ir para as cidades, né, atrás de tecnologia, de emprego, de qualidade de vida, de dinheiro, né, de din-din, na zona rural começa a haver mais tecnologia. Antes, as fazendas que plantavam tudo na mão, né? As plantadeiras que eram puxadas ali por cavalos, com a pessoa atrás ali segurando, controlando ali para poder plantar, né? Tudo era feito na mão e com a utilização de animais ali para poder fazer esse plantio. A partir de 1970 também começa uma tal de Revolução Verde, que não falou aqui. Mas o que é isso? É a chegada da tecnologia na zona rural. É a chegada do trator, da plantadeira, da colhedeira. E aí isso tira o emprego de muita gente na zona rural. Se antes, por exemplo, uma fazenda que plantava determinado tipo de produto, precisava de 200 pessoas trabalhando ali para plantar aquele tanto que ela produzia, tinha 200 pessoas, agora com 15 pessoas eles produziam mais do que se produzia com 200 pessoas, com esses maquinários novos, tá? Então muita gente acaba sendo obrigada a ir para a cidade, não é nem uma questão de opção, tá bom? Então vamos lá. No século XIX, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, cultivo de cana-de-açúcar e as plantações de café. Então eram essas três coisas no século XIX. Nesse contexto,
a maior parcela da população vivia na zona rural, tá? Então, para poder plantar café, plantar o açúcar e poder fazer a mineração, o pessoal tinha que estar ali na zona rural mesmo, né? Ao longo do século XX, o perfil da economia cafeeira foi se modificando. A crescente industrialização associada à modernização do campo e a concentração de terras impulsionou a saída dos habitantes do campo para as cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural, que a gente já havia falado semana anterior. Os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho, melhores condições de vida, como acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, entre outros serviços. A industrialização e a urbanização. A industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, tornando outras atividades, comércio, transporte, operações financeiras, produções de matéria-prima na agricultura, pecuária, extrativismo e várias outras coisas, tá bom? Subordinadas a elas. Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços, gerar mais empregos no caso, de equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas do território. Então, o que acontece? Imagina uma cidade, imagina a nossa cidade, né? Que de repente chega uma fábrica muito grande. E essa fábrica, que é muito grande, começa a gerar muito emprego, tá? E começa, além de gerar muito emprego, a população começa a ganhar um pouquinho melhor, começa a ter melhores condições de vida, né? Essa fábrica, ela vai melhorar várias outras coisas na cidade. Por exemplo, os outros comércios vai começar a circular mais dinheiro, porque agora tem mais pessoas trabalhando, as pessoas estão ganhando mais, vão poder ter um poder aquisitivo maior, vão comprar mais e vão gerar mais emprego. Tá? Então, uma coisa vai gerando outra. Só porque isso também vai atraindo mais gente. Pessoas ficam sabendo, nossa, você ficou sabendo daquela cidade? Lá está tendo muito emprego. Vamos mudar para lá? E aí muitas pessoas começam a mudar para essa cidade. Quando há um crescimento muito rápido da cidade, coisa que não falou nesse texto aí, uma urbanização explosiva, rápida, acelerada, há vários tipos de problema. Começa a aumentar o índice de violência na cidade, de assaltos, né? A quantidade de roubos na cidade aumenta. Começa a se construir casas em bairros novos onde não está asfaltado os bairros ainda, tá? Começa a faltar escola para todo mundo, começa a faltar posto de saúde, assistência médica para toda essa população, porque antes a população conseguia ser atendida, agora com esse crescimento não há vagas para todo mundo em todos os lugares, né? Então esse crescimento muito rápido gera certos tipos de problema também, tá bom? Os equipamentos urbanos, tais como estabelecimentos comerciais, bancos, avenidas e transporte, constituem a infraestrutura necessária à industrialização. Sua instalação provoca instalações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho. Atualmente, o setor de serviços, quando a gente fala setor de serviços, é o setor terciário. Nós temos o primário, secundário e terciário, né? Então, o terciário é o comércio e prestação de serviços. Também é comandada pela transformação do espaço urbano em muitas cidades. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí nessa explicação desse conteúdo, tá? Esse conteúdo aí de crescimento urbano, estudos populacionais, esse é um dos melhores conteúdos da geografia. Eu adoro esse tipo de conteúdo, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, estou inteiramente à disposição de vocês, tá bom? Antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no canal, né? Pode enviar o link desse canal aí para algum colega seu que esteja precisando, tudo bem? E no mais, até a próxima.